Vamos mudar um pouquinho de assunto para falar de outro bastante importante, desde o dia 10 de novembro até o dia 21 de novembro, que é COP30. Uma manifestação de um grupo de indígenas deixou feridos em frente à Blue Zone, lá na COP30. A confusão aconteceu no início da noite de terça-feira. A Organização das Nações Unidas se pronunciou também na noite de terça-feira. E, segundo a entidade, 2 seguranças ficaram levemente feridos após manifestantes romperem as barreiras de acesso à Zona Azul. Um vídeo mostra o momento em que manifestantes invadiram o espaço da COP30 e a gente vai ver agorinha. Após a confusão, os seguranças da ONU bloquearam o caminho com um cordão humano e impediu o acesso de jornalistas. O grupo fazia parte da Marcha Global Saúde e Clima, que diz ter reunido cerca de 3.000 pessoas. Depois do ocorrido, houve um reforço na segurança da COP e é sobre isso que a gente vai falar agora com Marcos Untermann. Eu vou pedir para ele falar o sobrenome dele e aí depois eu repito certinho. Ele é diretor adjunto do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui, virtual, no Acorda Metrópolis, Marcos. Só para explicar ainda melhor a situação toda ali para quem está nos acompanhando, a Zona Azul é essa zona, uma das 2 zonas ali bastante importantes da COP30, que é esse grande corredor cheio das delegações de todo o mundo e é ali que acontecem essas discussões todas e as negociações, que essas delegações ficam até dia 21 para bater as suas metas, colocar as novas metas e conseguir aprovar isso tudo em discussões mesmo que os países fazem. Ali poucas pessoas podem circular, o público não circula por ali, são jornalistas e, claro, as delegações. E aconteceu, portanto, essa manifestação que foi um episódio importante da COP30 que está no seu comecinho, Bom dia, Natália. Marcos Wortmann. Ótimo. A gente está aí, sim, a gente está todos os dias, na Blue Zone, é o espaço onde, de fato, as grandes negociações acontecem. E essa é uma COP que tem muitas negociações extremamente importantes acontecendo, Cada COP tem um grande tema que se espera que ele trate, Essa é uma COP que a gente chega que ela é um pouco diferente de outras, Em primeiro lugar, ela é a primeira COP democrática que acontece em muitos anos, desde antes da pandemia, As últimas foram Egito, Azerbaijão e Emirados Árabes Unidos, onde a sociedade não tem possibilidade de se manifestar, Embora essas últimas COPs tenham dado resultado, avançaram, embora tímido, Foi primeira parte o Fundo de Perdas e Danos, também o mercado de carbono. Nessa COP se tem uma expectativa muito grande, para, em primeiro lugar, o avanço das pautas de adaptação, mas também de pautas muito importantes sobre, de fato, a gente efetivar um caminho que se chama Mapa do Caminho, para o abandono gradual dos combustíveis fósseis. Então, tudo isso move muitas pessoas, os ânimos realmente são muito grandes no início de uma COP, e povos indígenas são alguns dos mais afetados pelas mudanças climáticas, talvez os mais afetados de todo o mundo. Aqui a gente teve aproximadamente 3.000 indígenas
atuando dentro deste movimento, que é um movimento que não estava vinculado à PIB, por exemplo, às grandes organizações, é um movimento espontâneo. Mas é preciso lembrar também que muita coisa aconteceu nesses dias, coisas muito maravilhosas. Teve uma barqueada belíssima, muitas expressões de arte, muitas expressões de cultura. Então é uma grande efervescência que, de fato, acho que celebra as COPs voltarem para as democracias e essas discussões, então, terem aí uma participação maior da sociedade civil. Então vamos falar desses pontos tão importantes, né? Claro, o registro da manifestação é importante, reforçando que quem faz a segurança, quem organiza o evento é a ONU, né? Por isso mesmo ali a gente trouxe a informação de que os seguranças da ONU fizeram todo esse controle. Manifestações são esperadas mesmo, né? A gente, durante as COPs, tem essas mobilizações, mas assim como o Marcos pontuou, depois de muitos anos, a COP volta a um país democrático, então faz parte mesmo receber manifestações e ter mobilizações. Ô Marcos, vamos falar então dessas metas e de pontuações que os países vêm trazendo. Lembro que, para além de metas que o Brasil vai se colocar ali e tentar negociar para bater, trouxe uma iniciativa que vem chamando bastante atenção, que é o Fundo de Investimento das Florestas Tropicais para Sempre. O Brasil tem o grande benefício e a responsabilidade de ter a maior floresta, né, e a maior parte da maior floresta tropical do mundo todo, que é a floresta amazônica. Mas a gente tem outras florestas tropicais no mundo todo e esse fundo é para proteger. E aí diversos países, a intenção é que não sejam só os países que tenham as florestas tropicais que participem do fundo de investimento. E é uma novidade, já que é um fundo de investimento. As pessoas vão, os países, os empresários que participarem, investirem, colocarem o seu dinheiro ali, vão ter retorno, porque vai funcionar como um fundo de investimento. Queria que você, Marcos, falasse para a gente sobre essa iniciativa. A gente vem falando bastante, é um dos grandes assuntos da COP30. E também, claro, de outras metas, de outros países que começaram a apresentar aí as suas ideias, as suas metas, que você acha que é importante da gente destacar. Perfeito. O TFFF, são 3 Fs, né? Tropical Forest Fund Forever, foi exatamente uma iniciativa levada à frente pelo governo brasileiro, né? E ela visa, no primeiro momento, arrecadar 125 bilhões, lembrando que não é para investimento, é para fazer operações financeiras cujo resultado permite a remuneração dos países, sobretudo países do sul global, claro, fazerem, né, a sua manutenção das florestas tropicais. E esse é um ponto extremamente importante, Natália, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a primeira coisa que a gente pensa, e está correto isso, é a gente pensar nos combustíveis fósseis, né? Porque eles são responsáveis, hoje, né, no processo histórico, por mais ou menos 70% de todo o aquecimento. Então não vamos resolver o problema do aquecimento global se a gente não resolver o problema dos combustíveis fósseis. Porém, aqui, né, essa COP acontecendo na Amazônia, isso é um ponto extremamente importante, porque na Amazônia, especificamente, nós estamos num momento muito crítico, né? O Brasil está apenas a 0,8% do índice percentual de desmatamento da Amazônia para que ela comece a entrar no ponto de não retorno. Isso é uma previsão feita pelos melhores climatologistas brasileiros, que são entre os melhores do mundo, inclusive com projetos, pesquisas laureadas pelo Prêmio Nobel da Paz. A gente tem esse nível de rigor. E se a Amazônia, por exemplo, entrar no ponto de não retorno, a gente está falando de um processo de degradação desse bioma, que hoje abastece, por exemplo, de água 270 milhões de pessoas, que a gente está falando do Brasil inteiro. Todo o Brasil recebe chuvas da Amazônia, até o Rio Grande do Sul, mas também da Bolívia, também do Paraguai, também da Argentina, até o Uruguai. Esse é o tamanho de uma responsabilidade que nós temos. Caso, de fato, essa degradação aconteça, e em grande medida ela está acontecendo, todo o sul, por exemplo, da Amazônia, 30% nós estamos falando já de áreas degradadas ou áreas desmatadas. É por isso que a gente está vendo tanto incêndio, por exemplo, né? São florestas que foram degradadas em uma conjunção com aquecimento. Isso é uma coisa muito séria. Antigamente, a floresta não queimava. Hoje, os fogos, por exemplo, que são colocados, um tipo de manejo, inclusive em alguns casos tradicionais, não param mais quando eles encontram a floresta, eles entram a floresta dentro. Então, o Estado, inclusive, todos os países, hoje, nesse momento, onde tem essa conjunção de degradação histórica desses biomas tropicais, que são sensíveis
né, com o aquecimento global tem muita dificuldade. Quando a gente fala, por exemplo, Natália, de combater incêndio florestal, e a gente está no Cerrado, que a gente tem árvores pequenas, a gente consegue fazer um combate manual razoavelmente efetivo. Quando a gente vai para a Amazônia, floresta tropical, a gente tem chamas de 30 metros de altura. Nenhuma pessoa consegue fazer esse combate com o tipo de tecnologia, nesse momento, principalmente disponível. Então a gente precisa investir muito para conseguir, de fato, avançar nessa preservação das florestas, não só no Brasil, mas também na Bacia do Congo, na Indonésia, no Sudeste Asiático, né? Somente esse processo da Amazônia, se a gente computar ele vai liberar uma quantidade de carbono na atmosfera equivalente a 80 anos de emissões brasileiras. Isso não é coisa pouca. O Brasil é o quinto maior emissor do mundo, ou seja, a gente está vendo um daqueles famosos tipping points. Então o TFFF ele é feito nesse sentido para trazer atenção para as florestas tropicais, o que é muito importante, não só do Brasil, mas com essa centralidade, no caso, na Amazônia, que está sob risco e precisa ser muito bem gerida.